É o tema das últimas semanas, é o tema do dia de hoje, para o qual convidei os eurodeputados Carlos Coelho, do PSD, também Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, a qualquer momento juntar-se-á a nós a deputada Maria João Rodrigues, do Partido Socialista. Boa noite a quem cá está. Senhora deputada, já se percebeu que a vitória do Syriza e a eventual renegociação da dívida, aquela proposta para uma renegociação da dívida, não conta com o apoio do governo português? Pois, já se percebeu, infelizmente, porque, obviamente, ao governo português, se tivesse, penso eu, alguma dose de inteligência neste processo, era juntar-se à Grécia, porque a dívida portuguesa, ao contrário daquilo que é anunciado, não é sustentável. E, portanto, não sendo sustentável, a Grécia teve eleições, a vontade popular manifestou-se no sentido de que a dívida fosse reestruturada e de que isto fosse um passo para uma construção de um projeto europeu mais social e menos... Mas os problemas na Grécia, como dizia o Presidente do Eurogrupo, não acabaram na noite das eleições. Os problemas da Grécia continuam na Grécia. Com certeza, os problemas continuam, mas agravar-se-ão se continuar com a mesma receita que se tem tido até aqui. Aliás, nunca nenhuma das metas foi cumprida, nem na Grécia, nem em Portugal, nem em nenhum país que teve algum programa de intervenção da Troika ou outros programas, como o programa cautelar, por exemplo, em Espanha. Nenhuma das metas foi atingida, os problemas continuam a agravar-se, a dívida continua mais insustentável, tem um nível de desemprego e de pobreza que não se pode, de maneira nenhuma, dizer que não é resultado da receita que foi aplicada, porque é consequência direta desta receita que é recessiva, e o que nós vivemos na Grécia atualmente é uma crise humanitária sem precedentes. Nós estamos a falar apenas de crise económica, de crise social, estamos a falar de crise humanitária. E, portanto, os problemas da Grécia estão lá, e a forma de resolvê-los é precisamente pondo a austeridade de lado e investir em políticas que coloquem as pessoas no centro da política, já agora, que é onde deveriam estar, e não ter governos que são marionetas dos mercados financeiros, que é o que temos tido até agora, mas colocar as pessoas no centro da política é, em primeira questão, repor direitos que foram roubados, nomeadamente em termos de salários, nomeadamente em termos de contratar pessoas que foram despedidas de forma inconstitucional, voltar a garantir o acesso à saúde, por exemplo, que é uma das medidas deste governo, a toda a gente e não apenas a quem tem trabalho. É com estas medidas, que obviamente dependem da reestruturação da dívida, dependem de libertar recursos para a criação de emprego e para o crescimento, é com estas medidas que se resolvem os problemas da Grécia, não é com as medidas que tivemos até agora. Medidas que tivemos até agora e que continuam de pedra e cal para o governo português, então. Bem, a questão é a seguinte, é que quem contraiu dívida tem que pagar. Porque se quem contraiu dívida não pagar, quem vai pagar é quem emprestou. Portanto, no caso da Grécia, diretamente de dinheiro português, há mais de 1.000 milhões de euros. O que significa que, se os gregos não pagarem, somos nós que vamos pagar aos gregos. Eu acho notável que um país com as dificuldades com que a Grécia tem, anuncie logo a seguir à vitória eleitoral subir o ordenado mínimo de 580 para 750 euros. Dar um 13º mês a todos os pensionistas que têm até 700 euros de pensão. Subir o nível de taxação de 5.000 para 12.000 euros. Eram promessas eleitorais. Com certeza que eram promessas eleitorais, mas de acordo, não está habituado a governos que cumpram promessas eleitorais. De acordo com o economista do Syriza, não são as minhas contas. De acordo com o economista do Syriza, que ajudou a fazer este programa, estas medidas custam por ano 12.000 milhões de euros. E quanto é que custou os 12.000 milhões de euros? Eu vi no Le Monde esta semana o mesmo economista a explicar onde é que vai buscar, porque a pergunta é onde é que vai buscar os 12.000 milhões de euros. E ele disse de uma forma muito simples que vai buscar 6.000 milhões a fundos comunitários. A Marisa é deputada europeia como eu e com certeza que não está a ver quais são os fundos comunitários a que eles vão buscar dinheiro para este efeito. Eu não conheço nenhum. Portanto, há um sofisma. Segundo, vai buscar 3.000 milhões à otimização da luta contra a fraude. Portanto, boas intenções. Estão convencidos que vão aumentar a coleta fiscal na base das medidas que ainda vão tomar. E depois, o mais notável, que o mesmo economista, à pergunta, então, ainda faltam 3.000 milhões, ele disse, 3.000 milhões é fácil, só sobra isso vamos encontrar. Olha, é esta irracionalidade com que o Syriza está a encontrar a forma de resolver os problemas nacionais. A minha opinião, muito sincera, e com isto termino, é a seguinte. Ou o Syriza cumpre as promessas eleitorais e leva a Grécia à bancarrota, e é um problema para a Grécia e um problema para a Europa, ou a Grécia vai honrar os seus compromissos e vai trair as suas promessas eleitorais. Não é possível conciliar as duas coisas. Não é possível fazer estas medidas à tripa forra
e cumprir os compromissos internacionais que a Grécia tem. Professora Maria João Rodrigues, boa noite, bem-vinda. A Grécia a cumprir promessas feitas em campanha, a cortar com os funcionários da Troika, pegando nestas duas hipóteses apresentadas pelo deputado Carlos Coelho, esta história vai acabar mal? Vamos ver, estamos no início. Eu acho que há uma coisa importante a reter, que é a expressão do povo grego, a meu ver, tem que ser respeitada e tem que ser ouvida. Eu acho que aquilo que aconteceu na Grécia mostra que em democracia há um limite para a austeridade. Também mostra que a Grécia, aliás como Portugal e Irlanda, foram expostos a um choque violentíssimo a partir de 2011, porque em cima de problemas que realmente tinham, e que eu prefiro assumir que existiam, somou-se a incapacidade da Europa proteger estes países, porque não tinha nem o BCE a atuar, como ele agora se propõe a atuar, nem tinha instrumentos próprios de resposta a crises de dívida soberana. Em cima disso, a Grécia viveu, e nós também sabemos o que é que isso quer dizer, um programa que procurou resolver alguns problemas, mas acrescentou outros, porque qualquer destes países chegou ao fim com um rácio de dívida pública mais elevado e uma taxa de desemprego mais elevada. Portanto, a meu ver, a dose que foi aplicada foi exagerada. Em qualquer caso, eu não tenho dúvidas, a Grécia tinha que fazer um grande esforço. O esforço tinha que ser feito. De reequilíbrio das finanças públicas, de reforço da sua competitividade. Agora, o que a experiência mostra, e nós também vimos isso por nós, é que o ritmo de redução do déficit foi demasiado forçado e empurrou a Grécia para uma recessão que em parte era escusada, e portanto a Grécia chegou a uma situação de limite. Limite que veio ao de cima nestas eleições. Eu acho que nós em Portugal estamos bem posicionados para compreender isso e daí o interesse que temos naturalmente neste caso. E agora? Agora é assim, eu acho que se abre um período novo de negociação daquilo que eu acho que devia ser um programa conjunto, verdadeiramente conjunto, não um programa troika, um programa conjunto com a Grécia, negociado pelas instituições europeias e não pela troika. Ou seja, tem que ser negociado por instâncias que sejam identificadas do ponto de vista democrático e responsabilizáveis em termos políticos. Elas são Comissão Europeia, Conselho de Ministros, Conselho Europeu, Parlamento Europeu. Estas instituições vão ter que se organizar para negociar com a Grécia um programa verdadeiramente conjunto. Eu acho que esse programa tem que ter medidas de resposta imediata, porque hoje há um risco, já estamos a ver, de fuga de dinheiro dos bancos gregos. 11 mil milhões. Isso tem que ser atalhado rapidamente. E há instrumentos para isso. O Banco Central Europeu tem um fundo de emergência exatamente para esta situação. Tem que haver também proteção da dívida pública grega, mas ela em grande parte está hoje nas mãos de instâncias europeias, portanto há meios para conseguir isso, ao mesmo tempo que se negocia um programa com a Grécia, que eu acho que tem que ter reformas. Não tenho nenhum medo da palavra. A Grécia precisa de reformas da sua administração pública, menos corrupção, um sistema fiscal capaz realmente de cobrar impostos de uma forma justa. Estava a dizer que isso está no programa, mas não se consegue isso de um dia para o outro. Acabar com a corrupção, Sr. Deputado. Não, claro que não, mas não tenho nenhuma dúvida de que este governo está muito mais preparado para acabar com a corrupção na Grécia do que os governos anteriores. Nenhuma dúvida disso, sinceramente. Aliás, acho que o simbólico, que não é assim tão simbólico, mas no dia em que tomou posse o Ministro das Finanças e ter dispensado as avanças milionárias que tinha de assessores que não se sabia muito bem o que se fazia para o Ministério das Finanças na Grécia e dispensou esses contratos, porque de facto não se percebia e que estava aí muito dinheiro representado e ao mesmo tempo readmitiu as empregadas de limpeza gregas que estavam há mais de 250 dias a acampar em frente ao Ministério. Acho que isso tem algo de simbólico, mas não é apenas simbólico. Os governos mais pequenos também os vimos com este governo, esse exemplo. Com este governo de Pedro Passos Coelho. Mas eu queria voltar atrás, se não se importa, Paulo. Era só um exemplo, sim. Mas eu queria voltar atrás porque onde é que se vai buscar o dinheiro foi uma questão que colocou o Carlos Coelho. Eu perguntei onde é que se vai buscar o dinheiro para pagar os juros da dívida, o serviço da dívida.
porque estas medidas custam de facto 12 mil milhões de euros, mas os juros da dívida custam muito mais do que isto. Várias vezes isto. E, portanto, cada vez nós podemos reorientar a pergunta e dizer que escolhas é que fazemos em política. E, obviamente, a renegociação da dívida prevê isso mesmo, prevê que não se esteja a pagar juros que são insustentáveis e impossíveis, em que todos os cêntimos de dinheiro público libertado vão para o pagamento do serviço da dívida. O que está a dizer é que se não vai pagar as dívidas para cumprir as promessas eleitorais, é isso que está a dizer. E isso vai levar a Grécia à bancarrota, se não tem dúvidas nenhumas. Não, o que está a levar a Grécia à bancarrota é este programa atualmente. O que eu estou a dizer é que, inevitavelmente, vai ter que haver uma reestruturação da dívida. Inevitavelmente. Esta dívida é insustentável. Mais cedo do que tarde, ela vai ter que ser feita. E era bom que os países que estão na mesma circunstância, como é o caso de Portugal, se juntassem nesse processo para que, de facto, possamos falar de solidariedade europeia. Relativamente às perdas, porque se fala também das perdas, eu só acho que devemos também ser um bocadinho pedagógicos nestas coisas, explicar as coisas. Relativamente às supostas perdas dos 1.100 milhões de euros para Portugal, no caso da renegociação da dívida grega. Vamos lá ver uma coisa. Primeiro, estas perdas são faladas como se houvesse o perdão total da dívida. Não se fala dos 50% que se procura renegociar, como foi apresentado, aliás, pelo Governo, pela proposta do Governo de Alexis Tsipras. Não foi um perdão total. Foi uma renegociação de 50%, que é inferior à da Alemanha de 53%, que foi de 62%. Mas estamos a falar como se fosse total. Em segundo lugar, é verdade que Portugal deu garantias de 1.100 milhões de euros, mas foi num programa que foi suspenso, porque, entretanto, entrou em vigor o FEF, o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. Sim, e não há dinheiro português no FEF? Não, porque Portugal é beneficiário. Sim, Portugal com a Irlanda e com a Grécia. Não há dinheiro português. Peço desculpa. Okay. Não há. E, portanto, essa exposição das perdas para Portugal não está assim tão clara. Em terceiro lugar, e uma última nota, aliás, duas notas. Uma terceira nota tem a ver com o papel do Banco Central Europeu. Porque se fala do Banco Central Europeu e se diz que as eventuais perdas para o Banco Central Europeu se iriam repercutir nos bancos nacionais. Ora, uma das características do Banco Central Europeu tem a ver com o facto de, sendo autoridade monetária, pode apagar as perdas do seu balanço. Isso é uma das coisas que o Banco Central Europeu pode fazer e deve fazer num cenário destes. E a última nota. Em vez de se falar apenas das perdas, tem que se falar também dos ganhos. E se por acaso houvesse uma reestruturação da dívida, e termino já, em 50%, como pede o governo grego, e se aplicasse as mesmas condições para a reestruturação da dívida portuguesa, que era o mínimo que o governo português devia exigir, era que se aplicasse as mesmas condições, é certo que poderia haver uma perda, se fosse nestes montantes de 550 milhões, que seriam contabilizados apenas uma vez no déficit. Mas, se fizesse essa reestruturação nas mesmas condições da dívida grega, os ganhos seriam na ordem dos 4 mil milhões todos os anos, só no que se poupava em juros da dívida. Nós estamos a falar de ganhos de 8 vezes mais, em termos anuais. Ganhos esses que permitiriam libertar dinheiro, obviamente, para crescimento e criação de emprego. Porquê é que o nosso Primeiro-Ministro não quer nem ouvir falar em reestruturação da dívida? Pelas razões que ele explicou hoje muito bem no debate da Assembleia da República. Porque aquilo que podia hoje acontecer de pior para Portugal era nós colarmos à situação da Grécia. Aliás, hoje há, sob o ponto de vista da política internacional, um dado muito interessante, que é o líder do Podemos, o Pablo Iglesias, que a primeira declaração que fez sobre esta matéria foi exatamente a separar a Espanha da Grécia. Quando toda a gente estava a associar o Podemos ao Syriza, a primeira preocupação dele foi dizer que a situação da Espanha não tem nada a ver com a Grécia, exatamente porque ele, que está hoje aparentemente a disputar um lugar nas eleições muito mais cómodo do que aquele que estaria há uma semana ou há 15 dias atrás, não quer nenhuma comparação. Não há nenhum país que esteja a ser ajudado que queira ser atrelado à situação da Grécia. Isso era o pior. Aliás, eu acho muito curioso que a Marisa levante a questão da solidariedade. A questão da solidariedade tem dois sentidos. O que eu gostaria também de ver a Marisa era contestar as declarações do novo Ministro das Finanças grego, que declarou que não se importava nada que os juros da dívida de Portugal, de Espanha e de Itália subissem disparatadamente, com consequências terríveis para a nossa economia, porque isso podia criar o que ele chama uma frente dos países periféricos a favor do plano dele. Portanto, ele quer impor um plano, que é um plano de perdão da dívida, de reestruturação da dívida, não, completamente irrazoável.
e acha que a melhor forma de o conseguir era criar uma situação de facto que levasse, à explosão do nível dos juros da dívida destes países, para ele, não, são declarações dele, reproduzidas pelo Expresso, A melhor forma de consegui-lo, ele explicou, é uma Conferência Europeia da Dívida, portanto não vale a pena andarmos essa Conferência Europeia da Dívida não tem hipótese, mas neste momento só a Grécia é que está disposta a fazer essa conferência. Mais ninguém. A Grécia vai fazer a Conferência Europeia com quem? Mas há declarações do Banco Central da Inglaterra, há declarações novas O Banco Central da Inglaterra não está exatamente no euro. Não está no euro, mas por isso mesmo ainda mais surpreendente não é? Quando alguém vem dizer a razoabilidade da proposta do governo. O que me interessa são os parceiros da família. E os parceiros da família em termos de solidariedade são aqueles que estão no euro. Esses é que são os importantes. Então há declarações de Itália, de França... Ora bem, esta questão, a meu ver, põe-se nestes termos. Eu não creio que a opção certa seja aquela que está a ser agora reclamada pelo novo governo grego, se bem que ele está a evoluir de dia para dia na linguagem, consistiria em pura e simplesmente pedir o perdão da dívida. A reação que estamos a ter é oposta da resistência de não sei quantos governos, dizendo que está completamente fora de questão e questionar isso. Agora, em contrapartida, eu acho que tem que haver uma discussão sobre uma estratégia para reduzir o peso da dívida. Mas essa estratégia não passa necessariamente pelo perdão da dívida. Passa, em primeiro lugar, por se aumentar a taxa de crescimento. Mas uma discussão com quem? Pegando na pergunta do deputado, aí, ninguém quer conversar com a discussão, nos modos em que eu agora vou propor, acho que interessa a muitos países. Olha, a começar pela França. Portanto, é uma discussão que eu acho que é verdadeiramente de ordem geral para a União Económica Monetária. Porque como é que nós reduzimos o peso da dívida? Primeira coisa, aumentar a taxa de crescimento na Europa. Ela está baixíssima. Certo, com certeza. Segunda coisa, aumentar a taxa de inflação. Ela está baixíssima. Logo aí se resolve uma parte importante do problema. E depois começar a discutir as condições propriamente da dívida. E ainda há muitos aspectos para discutir antes de começar a falar em perdão. Nós temos, em matéria de juros, temos tudo o que é reduzir juros, diferir juros, substituir empréstimos com juros mais altos, como aqueles que temos para o Fundo Monetário Internacional, no caso da Grécia, por juros junto às instâncias europeias mais baixos. Depois temos que ir ao capital subjacente à dívida e podemos diferir o seu pagamento. Há a questão do prazo de pagamento. Tudo isto tem que ser discutido e ainda há uma margem de manobra. Mas não há ninguém que queira discutir. Não, peço desculpa, isso já está a ser discutido. Hoje, que estamos aqui hoje a falar, isso já está a ser discutido a pente fino. Dentro da Comissão Europeia, na máquina do Eurogrupo. Há cenários a ser definidos por funcionários. Sim. A serem testados. Não há nenhuma negociação em cima da mesa. Não há. Mas tudo isso está já a ser testado em termos técnicos e hipóteses que existem. Agora, onde eu quero chegar é o seguinte. Ouvimos há pouco uma declaração do presidente do Eurogrupo, o Sr. Dijsselbloem, dizendo não precisamos de uma conferência para discutir a dívida, porque essa conferência é o Eurogrupo. Bem, eu devo dizer que a verdadeira instância para discutir uma questão deste calibre é o Conselho Europeu e a Cimeira da Zona Euro, envolvendo os governos ao mais alto nível e o Parlamento Europeu. Porquê? Porque o que está em questão deste dilema que nós estamos confrontados, que é como é que nós retomamos o crescimento e pomos a dívida a decrescer, é este o objetivo que temos de ter pela frente, e o emprego a aumentar. Isto implica programas mais equilibrados para os países que estão em causa, e o caso da Grécia é o mais dramático, mas implica, de uma vez por todas, discutir a arquitetura da União Económica Monetária. E nós estamos num momento-chave em que tivemos mudanças importantes na parte da União Bancária para tornar o crédito mais acessível, mas estamos agora a chamar a atenção para isto num ponto-chave de discussão que os meus colegas do Parlamento Europeu sabem bem que está em cima das nossas mesas, que é como é que nós dotamos a União Europeia de uma capacidade de investimento e de crescimento que permita atacar o problema de fundo, que é a falta de crescimento e de horizontes para a Europa, e, ao mesmo tempo, essa capacidade de investimento tem que estar aberta a todos os Estados-membros. E não fechada como está. De momento não está suficientemente aberta, porque nós estamos a verificar que mesmo países como o nosso não podem aceder da mesma maneira a esse fundo de investimento, porque ainda não atingiram uma situação de déficit abaixo de 3%. Ora bem,
é exatamente os países como o nosso é que deviam lá estar para poder crescer. Portanto, nós estamos com esse ponto fundamental de discussão e devo dizer que isto não é uma discussão só económica, isto é uma discussão política. Porque o que o caso da Grécia mostra é que se isto não é devidamente resolvido, o que é que nós vamos ter como paisagem política na Europa muito em breve? São os radicais apoiados pelo Sr. Putin. Tudo o que são partidos extremos, anti-europeus e eurocéticos mas é verdade? a crescerem sem trabalhar em uma solução credível. Não é verdade. Não, mas é verdade. Não é verdade. É verdade. Tristemente é verdade. Não é verdade. Bem, eu aqui faço justiça que eu sei que o Syriza não está a pedir a saída de maneira nenhuma da Grécia Nunca pediu. Aliás, essa chantagem foi utilizada. Mas isso foi fora. É verdade. Nunca no programa de Syriza esteve a saída do euro, a saída da União Europeia. Isso é verdade. Agora, não se pode dizer é que por ter um programa diferente para a União Europeia, uma proposta diferente, que ela não faz sentido nenhum, sobretudo quando há um mandato popular que a ratificou. Ela tem que ser discutida, tem que ser levada a sério. E agora vamos lá ver uma coisa. Tudo o que são instrumentos na União Económica e Monetária... Falta aí alguma experiência governativa, parece-me, porque eu ainda acabei mas veja lá, Maria João, veja lá onde é que nós chegamos com quem tem experiência governativa. É por quem tem que estar a destruir o projeto europeu. Eu, sinceramente, prefiro que haja coisas novas e propostas novas. Agora, sinceramente, estas novas medidas que estão a ser tomadas no âmbito da União Económica e Monetária, fala-se da flexibilidade. Nós sempre defendemos que, por exemplo, os Estados que pudessem, que investissem, que pudessem fazer com que esse investimento não contasse para o cálculo do déficit. Eu acho que toda a gente partilhou isso. Avança-se com o programa atualmente, mas essa flexibilidade fica restrita apenas a uns quantos, porque aqueles que mais precisam desesperadamente investir, estão fora disto. Estão completamente fora disto. Os países do Sul estão cada vez mais desiguais relativamente às economias do centro. E a verdade é essa. Da mesma maneira que eu concordo com o que foi dito, nós precisamos de pôr as economias a crescer. Mas como é que se põe as economias a crescer se não se liberta deste garrote da dívida? É a questão central. Se não há um esforço coletivo para permitir, por exemplo, que o Banco Central Europeu possa emprestar diretamente aos Estados e não criar estes mecanismos, como ainda agora muito recentemente do quantitative easing, mas que na realidade, mais uma vez, deixa de fora aqueles que mais precisam. A cada instrumento que se soma na União Económica e Monetária, deixa-se sempre de lado o social e, além disso, agrava-se as desigualdades entre as economias periféricas e as do centro. Tudo isto para afinal, não são propriamente contos infantis, como disse o Primeiro-Ministro, ou cigarro e a formiga, como disse o Ministro da Presidência. Não, às vezes parece. Porque eu acho que o argumento da Marisa Matias faz sentido político, quer dizer, eles estão mandatados democraticamente para propor estas medidas. Com certeza. Agora, eu posso estar mandatado pelos meus eleitores para fazer coisas fantásticas. Se eu não tiver meios para o fazer, eu não posso sucumbir ao mandato democrático se eu não tiver meios. Onde é que fica a democracia, Carlos? Não, desculpa. Onde é que fica a democracia? A democracia não pode ser o reino da fantasia. A democracia, para ser séria, tem que estar assente e ancorada na realidade. Olha, a realidade aqui, como dizia a Maria João e bem, tem a ver com o problema de crescimento. Se eu for mandatado para dar um conjunto de benefícios sociais e eu não tiver dinheiro, eu só tenho uma forma de resolver isso. Ou endividando, portanto, mandando o peso para as próximas gerações, ou não cumprindo exatamente aquilo que prometi. Olha, o que os gregos têm neste momento à sua frente é este dilema. Eu lamento voltar ao meu ponto de partida. Não, o meu ponto é que eles não têm nenhuma capacidade, no estado em que está a economia grega, arguir o contrário é uma fantasia, não têm nenhuma capacidade de financiar as promessas que fizeram. Talvez a Maria João Rodrigues tenha razão, tenha sido na experiência governativa, eles arrojaram-se em promessas que não tinham condições para pagar. Agora, o que eles não podem dizer é, porque eu tenho um mandato democrático, eu, governo grego, os portugueses, os franceses, os ingleses, os alemães, todos os outros vão pagar as minhas promessas. Isso é que não funciona. Porque não funciona assim connosco. Quer dizer, amanhã nenhum governo de Portugal pode desdobrar-se em promessas irrealistas achando que os gregos, que os italianos, que os alemães vão pagar as nossas promessas. Isso não funciona. Não funciona. Não funciona. É completamente irrealista. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu estou convencido que nós vamos viver aqui uns dias e umas semanas em que, eventualmente, o novo governo grego vai ter que recuar em algumas pretensões que tinham, mas também acho que... Violando promessas eleitorais?
ou pelo menos retardando promessas eleitorais. Por exemplo, eu acho que há uma que era de execução imediata, estou perfeitamente de acordo, que é dizer que pessoas que estejam no desemprego devem manter acesso ao serviço social. Exatamente, já falei disso. Eu acho que estavam fora do serviço. Quanto ao aumento de salários, tenho as minhas dúvidas, mas o que me parece também óbvio é que vai ter que haver cedências dos parceiros da zona euro, para um ponto mais equilibrado, porque nós temos neste momento uma zona euro que produz divergência. Nós temos que ter uma zona euro que produz aquilo que está a dizer tem toda a razão. Há divergência e aquilo que disse sobre o crescimento eu subscrevo a 100%. Portanto, relativamente a isso não há nenhuma dúvida. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora, o problema dos gregos é que não podem impor as suas soluções na lógica maximalista que a Marisa Matias estava a dizer, eu estou legitimado democraticamente, agora os senhores têm que aceitar as minhas regras. Isso não é possível. Ninguém pode colocar as coisas assim. Mas a que ponto é que nós chegamos que países inteiros não a questão é a seguinte, nós queremos uma solução a bem para a Grécia, com certeza. Mesmo no nosso interesse nacional, eu prefiro que a Grécia não vá à bancarrota. Há consequências colaterais para o euro, como nós sabemos. Portanto, se nós encontrarmos uma solução a bem, melhor. O que eu não estou a ver é nas atitudes irrazoáveis dos novos governantes gregos espaço para esse entendimento. O senhor acha que pode haver a tentação por parte de quem manda na Europa, simplificando, de abandonar a Grécia às soluções? Quem manda na Europa é uma boa expressão. Não, eu acho é que ninguém na Europa está disposto a pagar do seu bolso as promessas irrazoáveis que o Syriza e o seu parceiro de coligação, ambos apoiados pelo Sr. Putin, embora a Marisa Matias não gosta dessa referência, que é a única coisa que os tem em conjunto. É isso o discurso semi-anti-europeu. De resto, divergem tudo o resto. Também tiveram um aplauso do Presidente Obama. Eu gostava de ver o que é que... Eu acho que era impossível a Marisa em Portugal repetir uma coligação destas. A Marisa em Portugal, o Bloco de Esquerda em Portugal, não acredito, com toda a honestidade intelectual digo, não acredito que entrasse numa coligação com o PNR português, um partido à direita do CDS. Não acredito. Palavra de honra. Comparar os independentes gregos com o PNR é no mínimo exagerado. É exagerado. É exagerado. Mas seja como for. É exagerado. Um dirigente de partido que diz o seguinte, que os budistas, os judeus e os muçulmanos não pagam impostos, enquanto que os desgraçados dos ortodoxos estão em risco de perder os seus... E viu o que é que fez o governo grego? Um dirigente partidário que é contra a cremação, que é uma questão política fundamental, e que é homofóbico e a favor da discriminação sexual. Viu o que é que fez o governo grego nas suas primeiras medidas? Viu? Desde logo, atribuir nacionalidade a todas as crianças nascidas na Grécia e crescidas na Grécia. O acordo desta coligação é estritamente em matéria económica. O que eu estou a dizer é, com honestidade intelectual, acho que a Marisa em Portugal nunca teria feito uma coligação destas. Que não houvesse coligação, mas acho não há nenhuma razão para estes partidos estarem juntos. Há uma razão. Há uma razão. Ambos financiados pelo Putin. É a austeridade. E é o discurso contra a Europa. Não, é verdade. É a austeridade. É terem uma frente unida contra a austeridade. A primeira medida curiosa que o governo russo, que o governo grego toma, não tem nada a ver com questões económicas, tem a ver com política externa. Foi a tentativa de criar um travão. Não é verdade. Ao aumento das sanções. Ao aumento das sanções da União Europeia contra a Rússia. Eu só quero dizer... Mas não é verdade. Não é verdade. Eles voltaram atrás depois de uma reunião de 20 minutos bilateral entre o Ministro dos Estrangeiros grego e o Ministro dos Estrangeiros alemão. Eu gostava de ser mosca, ter estado dentro da sala para saber o que é que eles conversaram. A única coisa que foi dita e bem é que a alta representante não pode dizer que unanimemente foi aprovada uma coisa sem consultar todos os governos. Foi a posição de recuo. Foi a posição de recuo. O Carlos então está nas reuniões todas do governo grego. Afinal, está no sítio, não faço ideia. São a primeira decisão, a primeira posição pública do governo grego e a segunda. A primeira posição não teve rigorosamente nada a ver com isso. Não teve. E foi dar nacionalidade, desde logo, a todas as crianças que nasceram na Grécia e que cresceram na Grécia. Voltando para o lado de cá dos Pirineus, o PS, senhora deputada, colou-se, não sei se concorda, estou-lhe a perguntar, à vitória do Syriza,
mas aparentemente, pelo que hoje conta o Diário de Notícias, não quer levar com a porta na cara em Bruxelas, ou seja, não é um grande entusiasta da renegociação da dívida. São palavras não desmentidas atribuídas ao secretário-geral do Pois, sem dúvida, perdão da dívida, eu acabei de dizer que não há uma solução que se possa propor, a reestruturação também não, a renegociação depende dos termos em que for, eu acabei de balizar em que termos é que eu acho que isto pode funcionar. Agora, eu acho que a questão-chave para nós portugueses é esta. Será que nós portugueses e o governo que nos representa se pode aliar desta discussão, pensando que não tem nada a ver com isso e que mais vale descolar disso? Eu acho que não deve ser essa a nossa atitude. Nós temos que considerar que estas questões levantadas pela mudança do governo na Grécia são altamente relevantes, não só para a Grécia, mas para a Europa como um todo e para nós. Temos que estar ativos nessa discussão e temos que vir com propostas que, de facto, permitam resolver não só o problema grego, mas o problema europeu e o nosso. A Europa, como ela está, a zona euro, como ela está, não está bem. Nós temos que negociar um novo acordo, um novo contrato para a zona euro, que permita que todos os países que a compõem tenham real hipótese de crescer, de criar emprego e de reduzir a dívida. Neste momento, com as condições que existem, essa hipótese não está garantida. Portanto, esta discussão é do maior interesse para nós. E nós temos que ir para a discussão com propostas de reforma da zona euro. Mas não vamos, aparentemente, pela maneira como o governo português... É aí que eu critico o governo... Mas eu estou certo que o PS vai fazer as suas propostas. Tenho a certeza absoluta que o PS, pelo menos esta vez, vai apresentar uma alternativa real e vai apresentar as propostas que acha que o governo português devia pôr em cima da mesa. Não, eu estou mortinho por ver. Estou mortinho por ver, Maria João. Estou mortinho por ver. Não, Maria João, desculpe, eu aqui quero ver o secretário-geral do PS e a direção do PS assumir um conjunto de propostas concretas e pôr em cima da mesa. Já dos documentos do PS. Sim, com certeza. Mas a Maria João é que conhece. É verdade, mas eu também gostaria muito de ver o PSD a assumir a proposta, por exemplo, ontem da doutora Manuela Ferreira Leite, ainda aqui nesta mesma casa. Eu devo dizer que cada vez mais tenho pena que o PSD deixe de ouvir a doutora Manuela Ferreira Leite, porque ela não tem dúvidas entre respeitar qual é a vontade que se respeita, se a vontade soberana do povo grego ou a vontade não democrática do FMI, ao contrário daquilo que tem sido a proposta do primeiro-ministro português. Seja como for, o presidente do Eurogrupo disse também hoje nesta conferência de imprensa que, segundo rezam as crónicas, foi bastante tensa com o novo ministro das Finanças grego, que tomar decisões unilateralmente não é o melhor caminho. Continua a haver algum tom de ameaça entre as instituições europeias e o governo grego. Mas vamos lá ver uma coisa. As decisões que foram tomadas da Troika, por exemplo... Foi um aviso. Sim. É um aviso, como chantagens, como tudo o que tem havido o tempo todo. As decisões que foram tomadas da Troika, quem é que legitimou, por exemplo, as tomadas de decisão da Troika? Quando o FMI decide, por exemplo, em que reforçar... A Troika foi chamada para a Grécia porque não havia dinheiro na Grécia. Sim, o FMI. Quem é que legitima democraticamente o FMI? Uma instituição que nem sequer é europeia, que interfere diariamente naquilo que são as políticas que se definem nos Estados-membros. Quem é que legitima democraticamente o Banco Central Europeu? Que, segundo os seus estatutos, só pode tratar de inflação. Eu até achava que devia tratar de mais, devia tratar de crescimento, criação de emprego, como a Reserva Federal Norte-Americana, por exemplo. Mas só trata de inflação. Quem é que dá um mandato ao Banco Central Europeu para todos os dias dizer quais são as reformas estruturais que os governos devem implementar? Quem? Nós estamos permanentemente num sistema em que, de facto, ninguém está a mandatar. A Troika é chamada pelos governos nacionais. A Troika é chamada pelos governos nacionais, mas há reuniões... Não invade os países. Não, mas no mínimo dos mínimos devia-se ter perguntado às populações, no mínimo dos mínimos. Quando se envolve instituições que nem sequer fazem parte da União Europeia, com as medidas de austeridade que foram aplicadas, o mínimo dos mínimos era perguntar às populações. Era o mínimo que se devia ter feito. Mas quando houve reuniões à porta fechada, por exemplo, como as de Paris, em que o FMI decide aumentar os sacrifícios e impor mais sacrifícios, pergunta-se quem é que deu autorização ao FMI para decidir isso. E o que toda a gente faz nos governos, nomeadamente no governo português, é dizer que sim, senhor, temos que fazer, porque estão a dizer, mas quem é que está a dizer? Quem é que está a dizer? Ao menos que as eleições na Grécia sirvam para perceber que a vontade das pessoas, a vontade democrática das pessoas e legítima tem que estar acima dos interesses de uns quantos. Porque o dinheiro não desapareceu da União Europeia. A vontade democrática é para respeitar, mas a vontade democrática tem que se basear nas condições concretas. Eu não posso impor a minha vontade democrática, aquilo que eu quero, se não estiver ao meu alcance. Eu não posso impor-lhe assim, Marisa, que você vá pagar as minhas ambições. Ou eu trabalho para elas, ou eu crio as condições para elas, ou não é você que me vai pagar. Mas muito honestamente, acha que o FMI tem mais
mais legitimidade para impor à Grécia qualquer coisa do que um governo eleito democraticamente? Com certeza que não. Então, e porquê que se fez? Você tem razão quando diz que o FMI não tem legitimidade democrática. Agora, como estava o Paulo a dizer bem, o FMI não chegou à Grécia e disse eu quero entrar. Foi a Grécia que pediu ao FMI para entrar. Porque o FMI tem um conjunto de competências, a ajudar países que estavam à beira da bancarrota. Mas se quiser, nas mesmas condições em que entrou em Portugal. A avaliação do programa da Troika foi feita agora, foi feita nestas eleições. Marisa, o que não faz sentido, se você me pede dinheiro emprestado, eu dou um empréstimo de dinheiro, você depois não pode dizer, Carlos, você não tem legitimidade democrática. Foi você que me pediu, eu emprestei-lhe, eu espero que você pague de volta. Agora, a minha legitimidade democrática não está para aí chamada, desculpa lá, é misturar alhos com bugalhos. A dívida não está a ser paga, está a aumentar. Não está a ser paga. Mas tem de ser paga. Mas com este modelo não está a ser paga. Estamos a pagar juros. Estamos a transferir. O que nós fizemos foi o resgate da banca alemã e o resgate da banca comercial europeia. Não fizemos nenhum resgate dos países. A dívida não está a ser paga nem na Grécia, nem em Portugal. Está a aumentar. Não está a ser paga. Diga-me, em que é que se foi pago? Eu posso, talvez, intervir nesta questão. Esta discussão mostra à sociedade que a Europa chegou a um ponto em que a questão se põe assim. Claro que nós temos que respeitar a vontade democrática dos povos. Só que a situação que se viveu nos últimos anos foi, digamos assim, para extremar, que a vontade democrática da população alemã foi mais importante que a vontade democrática da população grega, de uma forma evidente. E portuguesa. Eu só não digo isso porque os governos dos gregos e portugueses... Há um grande desequilíbrio. Portanto, nós temos que levar este assunto às instâncias europeias, onde todos estes Estados-membros estão representados, portanto, Conselho e Parlamento, e chegar a um compromisso, porque vai ter que haver cedências de um lado e do outro, que permita que a Europa seja novamente um processo que dê oportunidades a todos, porque neste momento não está a dar. Portanto, tem que haver capacidade, e aqui a Sra. Merkel terá uma responsabilidade particular, de explicar à população alemã que tem que haver um compromisso para a zona euro que permita que todos os países possam voltar a investir e crescer, não estão a ter essa possibilidade, e como tal começar a reduzir a sua dívida. Esta questão tem que ser colocadamente... Que nós temos que explicar à Alemanha que tem que ter um papel mais positivo e mais construtivo para o relançamento do crescimento da Europa, estou completamente de acordo. Agora, que se diga que a vontade democrática da Alemanha foi mais relevante do que a vontade democrática de Portugal ou da Grécia, não é verdade. O que acontece é que a Alemanha teve dinheiro para investir em nosso socorro e não fomos nós que pusemos dinheiro a investir no socorro deles. E, portanto, isto é a lógica da vida. Quem paga tem mais voz. Aconteceu isso no plano europeu como em qualquer parte do mundo. Agora, não se pode dizer por isso que a vontade democrática da Alemanha tenha... Eu acho que não houve uma subversão da democracia. Houve, na lógica do mercado, na lógica do financiamento, quem pagou teve mais condições para impor condições. Isso parece-me relativamente normal. Pois, mas não é tão normal assim, porque quando chega um ponto em que as condições para conceder esse empréstimo eram exclusivamente decididas pela Troika, mas que na realidade era um veículo da vontade dominante alemã, foi isso que se viveu nos últimos anos, alguma coisa está errada. Porque as condições para atribuir o empréstimo têm que existir, eu não tenho dúvidas nenhumas que o empréstimo vem com condições. Mas as condições têm que ser decididas democraticamente pelas instâncias europeias. Com e certeza. Isso não existiu, elas não funcionaram para decidir as condições. Não, porque senão nunca teriam aprovado o que Não, como sabe, isso não é rigoroso. Foram decididas pelas instituições. Agora, foram decididas pelas instituições na base de que quem meteu o dinheiro teve mais influência na decisão. E isso é o jogo de ombros. Não é o tratado que determina, mas evidentemente que nos conselhos em que a matéria foi discutida, desde logo no Eurogrupo, quem meteu o dinheiro teve mais influência na decisão, isso é verdade. Sim, mas se analisar o Eurogrupo, e a história vai-me dar a razão, cada reunião do Eurogrupo tinha por detrás um jogo muito canalizado a partir de Berlim. Portanto, isso não estou a subavaliar o papel de Berlim. Não estou a subavaliar o papel de Berlim. Agora, o que estou a dizer é que não podemos converter nisso numa lógica de que a única força democrática que se fez ouvir foi a do povo alemão contra os outros. A questão não é essa. A questão que esteve em cima da mesa foi outra. Eu concordo que há uma
determinação daquilo que é a vontade alemã na política europeia, mas ela só existe porque os outros todos aceitam. E porque a Alemanha tem dinheiro. E não é porque a Alemanha tem dinheiro. A Alemanha fez um plano perfeito, de facto, para resgatar a sua banca, e esse plano chama-se o plano da Troika a Portugal, à Grécia, fez o plano perfeito para resgatar a sua banca. E, no entanto, põe países inteiros a sacrificar-se. O que se está a viver neste momento não é uma transferência do dinheiro dos países do centro para os países da periferia. Pelo contrário, o que nós estamos a assistir desde que há Troika, desde que há programas de intervenção, é que às custas de esmagamento de salários, destruição do Estado Social, o que nós estamos a assistir é que o dinheiro está a sair da periferia para o centro da União Europeia. É por isso que o produto interno bruto de Portugal, da Grécia, de outros países, encolheram. A riqueza perdeu-se. É por isso é que nós temos níveis de desigualdade cada vez maiores. O dinheiro não está a vir para cá, está a sair daqui e, sobretudo, em juros da dívida. E nós não estamos a pagar 1% da dívida. E não estamos também a reduzir o déficit na medida como ele foi prometido reduzir. E tudo isto está a ser feito com custos sociais enormes. E de uma vez por todas, portanto, a sua receita é dizer, quando nós não tínhamos dinheiro para pagar nada em Portugal, porque estávamos à beira da bancarrota com o governo socialista, assim, várias vezes. O que nós devíamos ter feito era mesmo ir à bancarrota, que era para não estar a desviar dinheiro para o centro. Na sua opinião, aquilo que nós fizemos foi desviar mais dinheiro para a Alemanha, portanto não foi receber. É irrazoável, Marisa. É irrazoável. Explique-me, o que é que justifica o aumento da dívida? Se nós estamos a ser ajudados para resolver os nossos problemas... Marisa, desculpe lá, é desde logo uma questão aritmética. Dos juros da dívida, como o produto encolhe, como a Marisa não estava a dizer, dos juros da dívida, não é? O rácio aumenta, isso é evidente. E dos juros da dívida. Mas é uma questão estatística. E dos juros da dívida. E os juros, com certeza. E porquê é que encolhe? Porque nós, em vez de crescermos, estamos a ter recessão. Porque obviamente, para os países é recessão. Portanto, exatamente. E, portanto, isto é a receita que está a ser posta em prática. Eu acho que se estas eleições não serviram para mais, já tem que servir para uma coisa. Eu acho que vão servir para muito. Sinceramente. Mas tem que servir para se perceber de uma vez por todas que esta Europa ou é social, eu acho que estas eleições vão ser muito úteis. Ou não é estas eleições vão ser muito úteis. Porque o que se vive na Grécia é uma crise humanitária sem precedentes. E achar que é normal que, em nome de compromissos com os mercados financeiros, em nome de compromissos com um punhado mínimo de interesses instalados, se pode destruir populações inteiras e deixar pessoas a passar fome no centro da União Europeia, se achar que isso é normal, então estamos eu não discuto nessa base. E, portanto, o dinheiro não desapareceu, não foi queimado, foi transferido. Não é só na Grécia que há pobreza, também há pobreza em Portugal, há pobreza em muitos outros países. Há muitos outros países. Agora, isso não legitima nenhum país que, em nome da pobreza que tem, diga eu não vou pagar as minhas dívidas. Então, isso não funciona. Estas eleições são muito úteis porquê? Podem ser muito úteis porquê? Podem ser muito úteis porque é o confronto com a realidade. Eu estou convencido que nós estamos, perante o cenário europeu, acho que não é a situação em Portugal, com um conjunto de países em que pode haver uma vertigem populista. O confronto com a realidade na Grécia pode parar essa vertigem populista. Pode impedir a vitória da Frente Nacional em França, pode impedir a vitória do Podemos em Espanha, pode impedir a vitória da UKIP no Reino Unido, por aí fora. Acho que o confronto com a realidade talvez seja aquilo que a Maria João Rodrigues dizia há pouco, um pouco de falta de experiência governativa, mas o contacto com a realidade vai servir de alerta a outros. Mas as eleições vão certamente também importantes para mudar algumas regras de funcionamento da União Económica e Monetária, porque senão a ocasião terá sido completamente perdida. Portanto, eu acho que, volto a dizer, o governo grego vai certamente ajustar algumas das suas pretensões. Mas os seus parceiros vão também ter que rever as regras de funcionamento da zona euro. E eu acho que o governo português, o governo de Portugal, devia atuar nesse sentido. E agora, a oportunidade está em cima da mesa, não deve ser perdida. Sem SES, Sr. e rapidamente, se pudesse adivinhar, como é que estará daqui a um mês esta situação na Grécia? Eu acho que vai haver um enorme esforço para evitar aqui uma derrapagem, conter os riscos e entrar numa negociação mais construtiva de um programa conjunto para a Grécia e, esperemos bem, um reequilíbrio da União Económica e Monetária. Mas para isso temos que ter governos com visão do que está em causa,
e não exatamente o que está a ser praticado pelo nosso governo, que está a meter outra vez a cabeça na areia, na minha opinião. Isso é um enorme... Meus senhores ilustríssimos eurodeputados, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Boa noite. Já a seguir, na TV24, mais futebol. A não perder, como sempre. Boa noite, bom fim de semana. Para a maioria dos homens, a caspa não ataca apenas uma vez. Volta uma, outra e outra vez. Mas eu não tenho medo, porque eu uso o Linic. Novo Linic Man com Bionutrium 10 ativa a proteção natural do couro cabeludo, deixando-te à prova de caspa. Novo Linic Man, à prova de caspa. Não tenho nada a esconder. Chegou a primeira bebida nutricosmética. Com 0 calorias, rica em vitaminas e sais minerais e ação antioxidante para proteger e hidratar a sua pele. Sun Lover. O sol em estado líquido. Uma transação de 1000 euros em ações da Galp custa na DeGiro apenas 90 cêntimos e é 89% mais barata do que as outras corretoras. Abra uma conta gratuitamente em degiro.pt. Gillette Mac 3 Turbo. Continua mais confortável após 10 utilizações do que uma lâmina descartável nova. As lâminas da Mac 3 têm o dobro do revestimento, para um barbear mais apurado com zero vermelhidão. Experimenta uma sensação incrível. Barbear após barbear. Gillette, o melhor para o homem. Um batimento. Uma pulsação. Uma conexão. Um novo carro. Uma nova experiência. O novo Nissan Pulsar. Gama Citadinos Nissan. Agora com condições excepcionais. 5 anos de garantia e preços chave na mão. Caro investidor, durante anos, apenas os investidores profissionais têm desfrutado das vantagens comerciais das transações por grosso. Embora a corretagem online permita executar as suas ordens rapidamente, ainda paga 5 vezes mais. Isto reduz os seus lucros. Mas agora já não. A DeGiro chegou. Com base em muitos anos de experiência, é a corretora online que mais cresce na Europa. Na DeGiro também terá comissões por grosso e acesso aos mercados do mundo inteiro. É 100% de confiança, 80% mais barato. DeGiro. Grande em trading, pequena nos preços.